Salve, salve, meu guerreiro! Seja muito bem-vindo ao nosso cantinho Liga da Gramática. Eu, você e eu e a nossa gramática. Aqui no Liga da Gramática, Prof. Verônica Mariano. E hoje, minha gente, sem muitas delongas, sem muitas enrolações, resolução de questões Banca FGV para carreiras fiscais. Se o teu foco é aí carreira fiscal, estamos dentro. Professora, vale também para carreiras do tribunal? Vale também para carreiras policiais? Vale. Mas eu separei provas, na verdade eu separei uma prova, auditor da Receita Estadual, aí de 2023, uma prova muito bacana, bem completa. E aí eu ainda coloquei na rabeta dela mais uma questão que é de outro concurso, que acho que é de 2022, mas que é uma questãozinha que vai trazer algo bem pontual pra gente e que já vai no embalo para eu ensinar isso para vocês, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu já colocar aqui. E aí, vamos iniciar. Deixa eu ver como que tá a tela. Você sabe que eu faço tudo sozinha aqui? Aí a pessoa sofre, porque eu não sou muito boa com isso, tá? Microfone. Esses dias eu gravei e chamei vocês de lindos e falei de guerreiros. Quando eu terminei não tinha microfone. O microfone estava em cima da mesa. Não coloquei o microfone na lapela, mas tudo bem. No fim, na reta final, dá certo. Vamos lá, então? Está aí nossa questãozinha. Olha que linda a nossa Liga da Gramática. Então, vamos lá. Deixa eu só aumentar minha cor aqui. Para vocês vai estar aparecendo uma cor bacana, mas para mim não tá. Tá escuro, tô economizando luz. E aí eu sou meio cega. Apareceu para vocês? Sim. Aí, para vocês não muda nada, mas para mim, que sou meio cega. Então, vamos lá. Olha aí, prova de 2023, super recente. Auditor fiscal da Receita Federal, da Receita Estadual, tá? Então, tá aí nossas carreiras fiscais. Nossas necessidades são muitas, nossos desejos são incontestáveis. Isso aqui é um padrão muito comum de banca FGV, tá? Ela vai te dar dois termos e vai pedir, um que faz comparação, um que faz intensificação, um que é oposição. Neste caso aqui, ele está pedindo intensificação, tá vendo, ó? Intensificação. Nessa frase, o segundo termo sublinhado, o bom é que eu não sublinhei. Não, tá sublinhado sim. O segundo termo sublinhado mostra uma intensificação do primeiro. Incontáveis, eu falei incontestáveis, né? Incontáveis e muitas. Então eu posso ter muita coisa, só que ela pode ser incontável, porque eu não consigo contar de muitas que eu tenho, eu não consigo contar. Então eu tenho aí uma intensificação. Assinale a alternativa abaixo em que isso acontece também. Vamos lá para os nossos termos que são correlatos. Olha só, sós e acompanhados. Eu tenho aqui contradição. Deixa eu trocar caneta. Eu tenho aqui, ó, contradição. Então, não tenho uma intensificação, tá? Então, não é a nossa resposta. Documentários são verdadeiros ou tão mentirosos. Então, aqui eu também tenho contradição e não tenho uma intensificação. O escritor não escreve nem ouve. Escreve o que sente. Professora, esse daí, eu acho que tá, porque eu não estou escutando, mas eu estou sentindo, então tem uma intensificação. Não. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho sentidos, tá? Só que essa questão está mais ligada à fonologia, do que realmente a figura de linguagem aí que ele quer a intensificação. Por quê? Eu tenho aqui uma palavra que ela é homófona. O que é homófona? Mesmo som. Tá? Ela é homófona. Se eu não ler a palavra ouve, eu não sei se eu estou falando de ouve do verbo haver no passado, ou se eu estou falando de ouve de audição, de ouvir. Então, eu tenho aqui uma questão de fonologia e não de intensificação. Quando você possui um livro com mente e espírito, você enriquece. Mas quando você passa adiante, você enriquece triplamente. Então vamos lá. Olha só. Se eu estou enriquecendo triplamente, e se eu tinha um enriquecer... Ai, professora, mas está tão óbvia. Pois é, mas é o nosso gabarito, tá? Então aqui está a nossa resposta.
Olha quem tá aqui, acabou de chegar. E ela tem mania de morder o pé. Vocês já estão cansados de ver, mas eu não tô cansada de mostrar. Eu não tô, porque eu sou linda, gente. Eu sou linda. Cheiro gostoso. E daí enche tudo de pelo. Foi. Eu sou apaixonada neles. Gente, vocês têm bichinho? É tão bom. O pessoal fala pra mim assim, meu Deus, eu escuto barulho na sua casa, parece que tem umas 20 pessoas. Sou eu e eles. A gente corre. Enfim, vamos lá. Livros são os mais silenciosos e constantes. Vamos lá. Então aqui a gente já identificou que é o nosso gabarito. Note. Ficou pelo aqui até na alma. Silencioso, constante. Tem alguma relação de intensificação? Tem, professora, porque eu estou constantemente silencioso. Mas estou aumentando o grau? Não estou intensificando o grau. Disso. Água, gente, tomem água. Aí vamos ao outro. Silencioso e acessível, tem algum grau? Não. Constante e sábio, tem algum grau? Não. Professora, mas professor e sábio, não tem grau nenhum, não estou um aumentando o outro, tá? Então, nosso gabarito ficou o D. As frases a seguir mostram orações reduzidas. Quando a gente escutar a palavra oração reduzida, a primeira coisa que vai vir na sua mente é a palavrinha aqui. Já vou mostrar por quê. Que foram nominalizadas ou modificadas para orações desenvolvidas. O que é nominalizar? É colocar, em vez de um verbo, por exemplo, sugerir, sugestão. Sugestão é um substantivo, sugerir é um verbo. Então, eu nominalizei, eu peguei um substantivo ou um adjetivo para ficar no lugar do meu verbo. Geralmente é substantivo, tá? No lugar do meu verbo. Ou então eu vou desenvolver. Como é que a gente desenvolve uma oração? Sei que eu coloquei aqui embaixo, não. Desculpa, pessoal. Como é que a gente desenvolve uma oração? Escuta o nome. Oração reduzida. Então, eu reduzi alguma coisa. Para eu reduzir alguma coisa, significa que falta... Ó, oração é reduzida, falta conectivo. Tá? Então, falta um conectivo nessa minha oração. E quando a gente fala de oração reduzida, ela vai se ligar a uma outra, ela sempre vai ser subordinada, ela é uma oração subordinada à nossa oração principal. E para fazer essa relação de ligar a nossa oração, ela vai estar nas formas nominais do verbo, ou infinitivo, ou ela vai estar em gerúndio, com a perninha aqui, gerúndio, ou particípio, tá? Ou particípio. A banca FGV gosta muito, tá, pessoal? De orações reduzidas. Então, estude, fique atento, porque orações reduzidas caem bastante na FGV. Então, eu vou pegar essa minha oração que vai estar ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio, e vou colocar um conectivo. Geralmente, na maioria das vezes, quando a gente fala de concurso, é o conectivo o quê? E aí, para eu fazer essa conjugação, basta conjugar o verbo que na frente. Então, eu tenho amar, que ame, que amem, tá? Então, eu coloco ali a palavrinha que na frente e vou conjugar o meu verbo. Perder, que perca, tá? Que percamos. Então, faça a conjugação com o que vai dar certo. Então, vamos lá analisar. Eu tenho a oração e aí ele coloca a opção aqui, ó, tá? Nominalizado, que vai ser um substantivo, e com conectivo. Observe que todos eles ele colocou um quê? Geralmente, tá, gente? Quando for concurso, é a palavrinha aqui. Então, vamos lá. Não se pode descobrir novas terras. Eu quero a errada, tá? Eu quero a errada. Não se pode descobrir novas terras sem aceitar, perder. Então, eu tenho aqui, ó. O que ele colocou? Sem a aceitação. Aceitação não é o substantivo do verbo aceitar? Então deu certo. Aí eu venho aqui e conjugo o meu termo com o quê? Descobrir novas terras sem que se aceite. Sem que aceite. Então está correto, tá? Esse se vai depender ali do contexto, se eu estou indeterminando o sujeito ou fazendo uma voz passiva, tá? Então vai depender do meu sujeito, por isso que eu coloco ou não este se. Em muitos casos não vai o se. Neste caso aqui, quando a gente analisa o contexto inteiro, eu tenho que colocar por conta do sujeito, que está indeterminado.
Não se pode descobrir novas terras, mesma oração. Aí eu vou trocar o perca. Ai, professor, esse daí é porque não existe perca, existe perda. Pois não é, ela está corretinha, tá? Por que que está correta? Vamos lá então, deixa eu passar o macete. Quando eu falo perda, que é substantivo, perda, substantivo, sem perda, eu não vou ter aqui, ó, a minha preposição, tá? Então, quando eu coloco a preposição, ele vai ficar sem a perca. Agora, quando eu coloco a preposiçãozinha aqui, com a preposição sem a perca. Sem essa preposição é perda. Só que muda o sentido, tá? Eu tenho mudança de sentido aqui. Quando eu coloco perda, é prejuízo. Prejuízo. E não só perder. Eu tenho a ideia de prejuízo. E aqui não cabe a ideia de prejuízo, ó. Não se pode descobrir novas terras sem aceitar perder, sem aceitar prejuízo. Não, eu estou perdendo de vista. Sem a perca, sem não enxergar mais a vista, tá? A visão que eu tenho ali. Então, por isso que vai ser perca, e está correto. E sem que se perca. Tá vendo? Eu coloquei o meu quezinho, tudo certo. A viagem da descoberta consiste não em achar novas paisagens, mas em ver com novos olhos. No achado de e em que se ache. Esse aqui é o nosso gabarito. Professora, eu ia errar. Então vamos lá. Por quê? O no achado, gente, esse no achado aqui, muita gente, quando você vai ler aí alguns sites de questões, os alunos falam que isso aqui é particípio. Não é particípio, é o substantivo, tá? O achado. Eu achei isso aqui. Olha, isso aqui foi achado. Particípio. Este é um achado. Então é substantivo. Esse aqui é um substantivo, no achado. Olha aqui o nosso artigo para mostrar que é um substantivo. Se fosse verbo, não teria artigo na frente do verbo. Qual é o erro aqui, ó? Este aqui que está errado. Vamos fazer a volta dele aqui, ó. Novas paisagens. Tá no plural. Paisagens porque eu tenho que colocar meu quezinho na frente, porque foi o que ele pediu, em que, né? Vamos colocar o que? Em. Novas paisagens em que agora você vai conseguir enxergar o erro. Novas paisagens em que se ache descobertas, se achem descobertas, tá? Então, por isso eu fiz a volta. Este nosso Czinho aqui, ó, é aquilo que eu falei, ou ele vai estar indeterminando o sujeito, ou ele vai fazer uma voz passiva. Neste caso, ele fez uma transformação e fez aqui uma voz passiva. Novas paisagens em que se achem descobertas, tá? Então, ou a viagem da descoberta, tá? Então, aqui eu fiz uma voz passiva, por isso que vai ter que ir para o plural. Beleza. Eu quero trocar o verbo ver, mas em ver com novos olhos. A viagem da descoberta não consiste em achar novas paisagens, mas em ver, mas na visão. Então, eu vou transformar isso aqui num substantivo. Substantivo de ver, visão. Vamos transformar isso aqui agora com o nosso que? Mas em que se veja, tá? Então, sempre coloque a palavrinha, ó. Que eu veja, que ele veja, que nós vejamos. Beleza? Então, aqui eu coloco o meu verbo com a palavrinha que e eu consigo encaixar lá em cima. Bizu para vocês. Toda vez que vocês têm esse tipo de questão, não faça primeiro a análise da alternativa. Você pega a oração e escreve no rodapé a sua versão com o quê? Procura lá em cima a alternativa que bate, tá? Para a questão não te induzir ao erro, beleza? Então também está errada. Uma pisada, cadê? Aqui. Isso aqui que a gente vai transformar. Errar é humano,
mas é preciso um computador para realmente pisar. Errar é humano, que esquisito. Errar é humano, mas é preciso um computador para realmente pisar no tomate. Nossa, eu nem tinha lido isso inteiro. Então, pisar. Qual é o substantivo de pisar? Pisada. Eu tenho uma pisada boa. Aí eu coloco aqui o meu artigo, que acompanha sempre o substantivo, correto. Uma pisada real ou uma real pisada. Sem problema nenhum, não vai alterar aí o sentido. E que realmente se pise, que se pise, que ele pise, que nós pisemos, tá? Então aqui eu tenho, correto também. Quem está errado, então, é o C, porque faltou o plural. Tá vendo? Errinho besta. 3. As frases a seguir foram retiradas de um dicionário de citações. Acha que tem um erro gramatical? Fácil. Alternativa A. Sempre que ensinares, que verbo que eu tenho aqui? O verbo ensinar. Qual a conjugação? Segunda pessoa do singular. Tu. Tu, quando tu ensinares. Então está no futuro, na segunda pessoa. Quando tu ensinares. Ensine. Olha o nosso erro aqui. Ensine também a duvidar do que se ensina. Se eu tenho aqui uma ordem, está tudo em segunda pessoa. Então, tudo vai ter que ser conjugado com tu. Eu até trouxe aqui, ó. Tudo vai ser conjugado com tu, tá? Se tudo vai ser conjugado com tu e eu estou vendo que ali eu tenho uma ordem, eu vou ter que saber o imperativo da minha conjugação. O imperativo é muito fácil. Você vai juntar 3 tabelinhas. Você vai pegar o presente do subjuntivo e o presente do subjuntivo é aquele que a gente sempre conjuga com o quê? Muito fácil. Sempre coloque a palavra aqui na frente, que tu ensines, que ele ensine, que nós ensinemos, que vós ensineis, que eles ensinem. Opa, olha só. Então, sempre coloque o que. Aí, quando eu vou negar, eu vou colocar o meu não na frente. Primeira coisa. Se eu tenho um imperativo, a primeira pessoa não existe. O eu não existe. Por quê? Como é que eu vou dar uma ordem para mim mesmo? Ê, Verônica, não faça isso. Eu posso dar uma ordem para mim? Somente dentro aí da semântica, né? Dentro de uma metáfora, dentro de uma linguagem figurada. Mas na linguagem denotativa, não tenho como dar uma ordem para mim mesma. Então, não existe primeira pessoa. Começa com tu. E aí eu vou pegar todos eles e vou colocar no negativo. Igualim que nem. É só colocar um não aqui, ó. Não, 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 não. Igualim que nem, tá? Então é ele. Só que quando vai para o afirmativo, vou colocar um coraçãozinho, porque é o nosso sim, eu vou mudar 2 pessoas somente. Você vai mudar a vogal temática. Se termina em E, vai para A. Se termina em A, vai para E. E tira o S. Ó, vai colocar um Azinho e tira o S. Vai colocar um Azinho e tira o S. Só do tu e vós. E simples assim. E aí a gente volta para nossa alternativa e a gente vê que está errado aqui, ó. Então é, ensina tu também a duvidar do que se ensina, do que tu ensina, tá? Então tá aí, ó. A nossa alternativa correta é esta daqui. Aqui tem erro gramatical. As demais, a gente bate o olho e vê que não tem erro. As nações mais avançadas são sempre as que mais navegam. Não tem nem como você criar uma dúvida aqui. O progresso é um grande atraso. Quem é grande? O progresso. Então, não tem problema nenhum. Ah, professora, mas se é um atraso, é um... Não, aí não perguntou de semântica. Ele está perguntando de erro gramatical. O automóvel resolve os problemas dos homens, mas estes, prof... Mas aqui não tinha que ser esses? Não, porque ele está falando de homens. Sempre que você tiver mais de um, um referente, quais são os meus referentes? Automóvel e homens. Sempre que você tiver mais de um referente, e você vai fazer uma outra oração na sequência que for coordenada ou subordinada, e essa oração vai aparecer um pronome, quando ele referir-se ao mais próximo ou ao segundo que foi citado, primeiro citado, segundo citado. O primeiro citado é esse. O segundo citado é este, que é o mais próximo. Tá? Então, quando ele refere-se ao mais próximo, ou primeiro ou segundo enunciado, ele vai ser o estes.
Por quê? Senão poderia ser o carro, tá? Então, para eu não ficar com dúvida entre automóvel e homens, existe essa regra aí com os pronomes demonstrativos. Então, esses refere aqui. Meu invento pode ser explorado com curiosidade científica por algum tempo. Não tem, porém, futuro comercial. Tem algum erro? Não tem nem o que se questionar. 4. O mundo é como... Opa, vamos ver o enunciado, né? A frase, dada a causa, a natureza produz o efeito no mais breve em que se pode ser produzido. Mostra uma relação de causa e efeito. Assinale, causa e efeito sempre vai estar na banca FGV, tá, pessoal? Assinale a opção que apresenta uma relação entre seus componentes. A mesma relação. Então, apresenta também o quê? Causa e efeito. O que é causa e efeito? Causa e consequência. Aqui eu vou abrir um bizuzinho para vocês. Que página que a gente está no YouTube? Tá. Então aqui, ó, eu vou passar para vocês um bizu bem legal. Como saber? Porque tem 3 relações muito parecidas na gramática, que é causa e consequência. Eu vou usar a palavra consequência, que é mais comum, tá? Senão daqui a pouco eu começo a me confundir toda aqui. Causa e efeito e explicação, que a banca FGV chama de justificativa. Como identificar cada uma delas? Primeiro macete. Gente, eu vim do plantão hoje. Eu tô com hipoglicemia. Eu tô tremenda, minha mão tá tremendo. Duro ser hipoglicêmica, viu? Ó, explicação. Tem 2 macetes. Quando tiver verbo no imperativo e você tiver conjunções, por exemplo, porque conjunções que são explicativas ou causais, porque tem muitas que são parecidas, né? O porquê, um pois, um que, ai, meu Deus, uma vez que, eu ia falar mais uma vez, uma vez que, tá? Sempre que vocês têm essas conjunções e eu tenho um verbo no imperativo, não tem choro, ele é explicativo. Aí a outra é, não existe fato concreto. Como assim fato concreto? Agora a gente vai explicar esse de cima, e explicando de cima você vai entender o fato concreto. Este aqui sempre vai ter um antes e depois concreto. Então, causa e consequência tem uma relação com um fato que aconteceu e que eu tenho como fazer um antes e depois de uma forma concreta. Exemplos. Olha só. Mate a barata. Eu gosto muito desse exemplo. Mate a barata, pois tenho medo. A barata morreu, ia falar barrata. A barata morreu, pois deram-lhe, ficou com uma perna a mais, vassourada. A vassourada foi forte, pois a barata está morta. Se a banca FGV chegasse para você e falasse assim, identifique qual desses pois é causal, ou qual desses qual desses pois é explicativo. Gente, macetão by Prof. V. Olha só, o que eu falei? Verbo no imperativo. Não tem o que chorar. Tem um mate, tem uma ordem. Explicativo. Sem choro, nem vela.
E ele também não tem relação de antes e depois. Eu tenho como ter certeza que a barata está morta? Não, se eu estou dando uma ordem, a barata ainda não morreu. Ah, então tá. Beleza. Então, a barata ainda não morreu, eu não tenho como ter certeza de um fato concreto. Explicativo. Vou dar um exemplo daqui a pouco, vocês estão escutando o gato miar? Vou dar um exemplo daqui a pouco que não tem a ordem, tá? Mas aguenta aí, porque ele não coube na explicação da barata. Tem que ser um outro exemplo. Ok. Agora aqui, você pega o seu pois, você corta sempre na conjunção. Você vai pegar o seu pois. A minha letra já não é boa, e aí eu tô hipoglicêmica, tremendo, fica pior ainda. Ó, você pega o seu pois e você vai perguntar para a oração: quem vem primeiro? Quem aconteceu antes? A barata morrer ou a vassourada? A vassourada vem primeiro. Então o que vem antes é sempre causa. E o outro vai ser sempre consequência. E o seu pois, a sua oração, essa conjunção e toda esta oração vai levar o nome da onde está aquela relação. Então, aqui está a causa. Então, ele é um pois causal. E a primeira oração, que é essa daqui, a barata morreu, que é a minha oração principal, vai ser a consequência. Vamos fazer a mesma relação embaixo, tá vendo? É só mudar a ordem. É o mesmo pois, só mudei a ordem e mudou toda a oração, toda a minha sintaxe. Muda toda a sintaxe, gente. Ó, corta na conjunção. Pois, qual é a minha relação? Quem vem primeiro? A vassourada. Então, aqui está a causa. Então, na minha oração principal, que é a primeira oração, eu tenho aqui a oração causal. E este pois aqui passou a ser consequência. Porque sempre que tem uma causa, a próxima é a consequência. Sempre tem consequência, a que está colada com ela é causa, tá? Agora eu vou dar um exemplo de um explicativo que não tem ordem e também não tem fato concreto. Olha só, vou mudar a cor aqui para não fazer confusão. Olha só. Ela tremia muito. Opa. Ela parecia estar com frio. Tem ordem? Não tem ordem. Até agora apareceu ordem? Não apareceu ordem. Pois tremia muito. Ponto. Este pois aqui, causal, consecutivo ou explicativo? Tem ordem? Não tem, então já ficamos aí. Quem vem primeiro, estar com frio ou tremer muito? Estar com frio. Quem falou que ela está com frio? Ah, professora, a oração está dizendo. Não, a oração disse que ela parece. Tem certeza que ela está com frio? É, professora, pensando assim, ela pode estar tremendo de fome, igual eu. Estou tremendo agora. Estou tremendo porque minha glicose está baixa. E aí, tô com frio? Não tô morrendo de calor, que tá quente aqui dentro. Então, se eu não consigo dizer de forma concreta quem vem antes e quem vem depois, explicação. Tá? Fechou? Fechamos. Agora deixa eu voltar. Vamos pra cá. 4. Assinale a opção em que aparece causa e efeito. O mundo é como um japonês, é bom. Camponês embriagado. Basta ajudá-lo, montar sobre a sela de um lado e ele vai cair do outro. Então, o que acontece aqui? Ó? Eu tenho comparação. O mundo é como um japonês. Eu tenho duas relações aqui. Eu tenho comparação e eu tenho uma adversidade. Tá? Eu tenho uma subordinada aqui, comparativa, e do outro lado aqui, ó, eu tenho uma coordenada. Por quê? Basta ajudá-lo, mas ele vai cair, tá? Então, eu tenho essa ideia de adversidade e tenho ideia de comparação. Vou apagar aqui para não ficar pesado. É possível, é praticamente impossível olhar para um pinguim e sentir raiva. Quando a gente quer falar de causa e consequência, a outra forma, além do antes e o depois, é conseguir colocar um consequentemente, tá? Mas eu vou falar uma coisa para vocês, não confiem muito nesse consequentemente,
mas aqui deu. O que é que acontece? Aqui é meio que forçar a barra. Vocês sabem que a FGV tem essa mania, né? De forçar a barra para fazer a gramática ser do jeito que eles querem. Tem questão que só o próprio corretor sabe o que ele quis dizer aqui. E esta é mais ou menos uma dessas. Olha só. É praticamente impossível olhar para um pinguim e, consequentemente, sentir raiva. Coube, coube e cabe, tá bem bonitinho. No entanto, este e aqui, ó, deixaria ela, se eu não colocar esse consequentemente, e eu posso não colocar esse consequentemente, eu estou com uma ideia aqui de adição, somando dois sentimentos, tá? Não quero olhar, é impossível olhar e também sentir raiva. No entanto, este é o nosso gabarito. Sabendo que é o nosso gabarito, a gente sabe então que o corretor visualizou este consequentemente aqui dentro, tá? Então é uma relação aí de consequência. Não posso sentir raiva porque o pinguim é uma coisinha gostosa, tá? Então, nasceu o primeiro pinguim gostoso e eu não consigo sentir raiva. Próximo. Como é que a gente chega nessa questão aqui também? Porque nenhum deles, todos eles são taxativos como não sendo com a causa e consequência. Olha só. Sempre que alguém sentir raiva, temporal, não há o que se questionar. Assim como este, não há o que se questionar em relação a comparação e adversidade. Cuidado ao ler os livros, pois... O que eu tenho aqui? Ordem. Se eu tenho uma ordem, se eu tenho um pois, um porquê, uma vez que não tem conversa, ele é explicativo. Então até agora é taxativo, só sobrou o B que ficou meio esquisito, mas é taxativo. Os outros. Quando as mulheres erram, homem, tempo. Quando sempre, assim como sempre, é temporal. Não tem o que fazer, tá? Então são temporais, todos eles são taxativos para não serem causa e consequência. O que sobrou é esse nosso consequentemente, esse aqui ficou o nosso gabarito, tá? 5. Vamos ler o que tem, né? Em todas as opções a seguir, há um período composto por dois segmentos separados por um ponto. Assinale a opção em que o conectivo substitui corretamente esse ponto. Então, ele vai colocar um conectivo aqui. Esse tipo de questão é a pior questão. Vamos começar a chorar. Eu vou chorar por vocês. Esse tipo de questão é a pior questão que tem. Quando eu tenho um ponto, ele quer colocar uma vírgula no conectivo. Ou eu quero tirar e colocar... Por quê? É muito subjetivo. Tem coisa que você não consegue enxergar o que o autor está querendo colocar ali. Como o nosso consequentemente. Se eu tivesse uma outra alternativa com dúvida ali, você não acha a resposta. Então, esse tipo de questão é difícil, mas apesar de que esta veio bem taxativa, tá? Então, mas tem questão que não é taxativa, não. Então, vamos lá. Em época de paz, os filhos enterram... Em época de paz, os filhos enterram... Em época de paz, os filhos de paz. Eu fico falando paz, aí não cabe o outro paz. Em época de paz, os filhos enterram os pais. Em épocas de guerras, são os pais que enterram os filhos. Aqui ele quer colocar um quando, mas ele não é temporal, tá? Só por causa deste época, ele não tá fazendo temporalidade. E aí, não cabe também a concordância, a maneira como eu vou encaixar aqui fica errado. Só de ouvir já fica o som errado. Em época de paz, os filhos enterram os pais. Quando em épocas de guerra, já não coube, tá? Então, sem choro. Tenho medo de borboletas. Elas têm algo de esquisito, assustador. Conquanto é a mesma coisa aqui, embora, tá? Então, vamos ver se cabe. O que é embora? É concessivo. Eu tenho uma adversidade, eu tenho uma oposição, mas eu vou permitir que isso aconteça. Por exemplo, choveu muito. Quando chove muito, a ideia é ficar em casa. Embora tenha chovido muito, fui à aula. Então, é um cenário ruim, mas eu vou praticar a ação. E aqui não cabe, tá? Olha só. Tenho medo de borboletas. É um fato concreto, certo? Tenho medo de borboletas. Elas têm algo de esquisito, assustador. O que vem primeiro? A borboleta ser esquisita. É uma causa. Por causa dela ser esquisita, eu tenho medo. Consequência,
tá? Então aqui caberia um pois. Tenho medo de borboletas, pois elas são estranhas, são esquisitas, tá? Então também não é a nossa relação aí, não cabe com quanto. Às vezes vejo um vulto lá fora, que é a velhice. Ela vê que eu tô trabalhando tanto que resolve procurar outra pessoa. Ei, não vou matar essa pessoa aí não, que porra, esse cara tá trabalhando, hein? Tá ajudando o mundo. Portanto, é uma conclusão? Eu concluí que esse cara não vai morrer? Não. Eu tenho aqui também uma relação de causa e consequência. Trabalho tanto que não vou morrer, tá? Então eu desisto de matar. Relação também de causa e consequência, não é uma conclusão. Não é preciso muito para ser um produtor de coelhos. Você coloca um casal numa gaiola e é tudo, enquanto é temporal. E esse daqui também é causa e consequência, tá? Olha só. Você coloca um... Na verdade, é uma explicação. É uma justificação. Cabe um pois. Você coloca um casal na gaiola e ele se reproduz. Então, aqui cabe um pois, tá? Não é preciso muito para ser um produtor, pois você coloca, tá? Então, não cabe um enquanto. E o nosso gabarito sobrou apenas este daqui. FGV você tem que ir muito pela eliminação, tá? No universo tudo parece vias diretas, vias indiretas. Não existe linhas retas. Então eu tenho uma afirmação, ó, não existem linhas retas. Por que não existe? Quem vem primeiro? Não existe linha reta. Por quê? Ou pois, ou uma vez que? Porque o universo é feito de indiretas. Então aqui cabe certinho, tá? Causa e consequência. Próxima questão. São acho que 8 questões só, mas eu coloquei uma a mais. As pessoas de classe deixam a plebe tanto a preocupação. As pessoas de classe deixam a plebe ou deixam para a plebe tanto a preocupação de pensar quanto o temor de pensar erroneamente. Na frase acima, o termo sublinhado tem um adjetivo oculto. Tá ali, ó, subentendido, um adjetivo. As pessoas de alta classe, então as pessoas que estão superiores, têm aí uma preocupação, tá? Então, identifique na alternativa abaixo aquela que não possui um adjetivo implícito. Vamos ver? Meu pai sempre aconselhava que procurássemos uma menina de boa família para casar. Então, cabe aqui um adjetivo implícito. Sempre devemos respeitar as pessoas de idade avançada ou avançada idade. Então, sim, tenho aqui um adjetivo implícito. As pessoas do interior, as pessoas do interior pequeno, do interior afastado, do interior o quê? Se é pequeno, é interior. Se é afastado, é interior. Então, não cabe um termo aqui. Todos eles cabem uma palavrinha implícita. Esse não cabe. As pessoas do interior são mais francas. Do interior o quê? Cabe uma palavrinha? Não. Esta própria palavra já é o meu adjetivo, tá? Ela já é minha locução adjetiva aqui. A empregada trouxe do mercado um pacote de manteiga de qualidade, de boa qualidade. Então cabe aqui uma palavrinha. Os dois times mostraram um futebol de excelente ou boa. Excelente categoria, ou boa categoria, ou ótima categoria, tá? Então está aí. E o único que não cabe uma palavrinha nem antes nem depois é do interior. 7. Assinale a opção em que a preposição de trás. Assinale a opção em que a preposição de trás uma contribuição? Que estranho. Deve ser um traz, né? Assinale a opção em que a preposição traz uma contribuição semântica. Tô faltando esse trem, não cabe não. Tá vendo? Que bosta. A preposição de, tinha que estar sublinhado, né? A preposição de traz uma contribuição semântica para a frase, não sendo uma exigência do termo anterior, valor gramatical. Sempre que a banca trouxer para você, ó, traz sentido, não sendo exigência. Quando é exigência,
significa que é regência, tá? Então é a regência do termo, ou regência do verbo, ou regência do adjetivo, ou regência do substantivo. Quem tem medo de. Aquilo que é diferente de. Quem gosta, gosta de. Isso é uma exigência. Isso vai ser um complemento nominal ou vai ser um objeto indireto. Então é uma exigência do termo. Quando não for exigência, eu acho que eu até coloquei aqui, ó. Quando não for exigência, você vai identificar posse, você vai identificar agente da ação, ou você vai identificar que é apenas uma ideia de valor adjetivo. Tá? Então vamos ver isso? Olha só. Os gatos da professora Verônica. É a posse dela, pertence a Verônica. Tudo que tem posse nunca vai ser exigência do verbo. Tudo que tem posse é um adjunto adnominal. Tudo que tem posse sempre vai ser adjunto adnominal, beleza? Agente da ação. Agente da ação é aquele que praticou a ação. E se ele é um agente da ação, ele também é adjunto adnominal. Adnominal. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui, ó. O quadro do pintor é belo. Quem pintou o quadro? O pintor. Então, este do pintor, ele é agente. Se ele é agente, ele é adjunto. Nunca vai ser exigência, tá? Professor, e tem um outro caso? Tem, ó. O quadro da natureza é belo. A natureza pintou o quadro? Não, a natureza foi pintada. Então, aqui eu tenho um complemento nominal, tá? Mas a gente não vai entrar nisso agora. Eu só quero que você saiba o que não é exigência do verbo. E se eu tiver aqui uma especificação, um valor adjetivo, ó, a escola de Pedro é qualquer escola? Não, é a escola de Pedro, tá? É só a posse? Não, porque ele não é o dono da escola. Pode ser também o dono da escola, mas é a escola que ele estuda. Então, eu estou caracterizando a escola. Então, aqui, ó, um valor adjetivo. Sempre que ele tem essas três ideias, nunca vai ser exigência do termo. Vamos lá, então? Então, eu quero aqui, ó, não é exigência, beleza? Não é exigência. Então, vamos ver. Quem gosta, gosta de. Peraí, deixa eu pensar. Eu quero a errada ou eu quero a certa? Não, olha o nó na cabeça da professora. Não exigência. Então, esse não é. Então, esse não é o nosso gabarito. Beleza. Isso, tá. Achei. Nossa, tá vendo? Você acha que é só você que se confunde? Não é, não. Não exigência. Então, não pode ser regência verbal, nem regência nominal. Então, quem gosta, gosta de. Então, não pode ser. Quem convence, olha só, nunca chegarás a convencer um rato de que um gato traz boa sorte. Quem convence, convence alguém, um rato, convence de alguma coisa. Então, quem convence, convence um rato de alguma coisa. Isso aqui é um objeto indireto. Então, eu tenho aqui relação de bitransitividade. Convence uma coisa de outra. Então, também é exigência do termo anterior. Perdoe seus inimigos, mas não esqueça, quem esquece, esquece de alguma coisa. Então, também é exigência, não pode ser. Quem tem necessidade de alguma coisa. Então, também não pode ser o nosso termo. Agora, esse outro, só sobrou ele, né? Sempre há um pouco de... Professora, mas quem tem pouco de alguma coisa. Vamos analisar aqui, porque esse pouco de é a qualidade. Olha só, a loucura no amor. A loucura no amor. Ó, essa é a nossa ideia central. Loucura no amor. Essa é a nossa ideia central, nossa oração principal. A loucura no amor. Só que eu quero caracterizar esse loucura. Então, eu vou dar aqui um valor adjetivo. Então, pouco de loucura. Só está invertido, tá? Então, há pouca loucura no amor. Pouco de loucura, tá? Então, eu estou caracterizando o termo. Então, este aqui
Tudo que tem valor adjetivo não pode ser a nossa regência, beleza? A última questão dessa prova e a outra é de 2022. Assinale a frase a seguir, que tem... O conceito bom tem muitos significados. Por exemplo, se um homem acertasse sua avó a uma boa distância, ele seria um bom atirador, mas não seria um bom homem. Então, característica, tá? Eu tenho aqui o sentido de ser uma boa pessoa e ser um bom atirador. São sentidos diferentes. Vários termos podem ter esse monte de sentido. Se algo tem mais de um sentido, isso aqui é figura de linguagem, tá? Ó, característica de linguagem. Quando a banca trouxer para você característica de linguagem, ele está querendo dizer figura de linguagem. Quais são nossas figuras de linguagem? Metáfora, metonímia, antítese, né? Anacoluto. Então, isso são figuras de linguagem. E a banca quer que você identifique quando uma palavra, como bom, tem mais de um sentido, pode ser utilizado de mais de uma forma com vários sentidos, ele é bom no que faz. Ele não é um bom homem. Então, quando tem mais de um sentido, o que é? Poli. Poli é mais de uma coisa. Semia, mais de um sentido. Então, está aqui o nosso gabarito muito fácil. Ambiguidade. Ambiguidade, gente, é quando eu tenho uma oração e essa não é contradição, tá? Não é morte e vida. Isso é antítese. Ambiguidade é poder dar mais de uma interpretação. Por exemplo, Pedro está aqui com sua mãe. É a mãe de Pedro ou é a minha mãe? Olha, eu tô num ambiente e aí a mulher fala pra mim assim, viu? O Pedro tá aqui com a sua mãe. Tá, a minha mãe ou a mãe do Pedro? Então, isso aqui, ó, quando você encontrar uma ambiguidade, a palavra sua, o pronome seu, cuidado porque o seu traz muita carga de ambiguidade, tá? Então, está aqui, ambiguidade é isso. Redundância, eu entrar pra dentro e sair pra fora, é falar a mesma coisa duas vezes. É permitido? Em alguns casos, sim, para reforçar a ideia. Paralelismo. Paralelismo é quando você tem um padrão a seguir, tá? Não é bem uma figura de linguagem, é mais utilizado na sintaxe, ou na semântica, mas não como figura de linguagem. Por exemplo, fui à Europa e visitei Paris, Itália e o Papa. Tá, eu tô colocando o Papa no mesmo sentido de uma cidade, de um país, não posso. Então, fui à Europa e visitei França, Itália e Roma, tá? Então, eu coloquei tudo aí no mesmo sentido de localidade geográfica e não colocando uma pessoa. E em Roma, visitei a pessoa do Papa, tá? Então, isso é paralelismo. E expressividade não é figura de linguagem. Expressividade é você reforçar alguma coisa. Por exemplo, uma partícula expletiva. Eu quero dar uma ênfase, por exemplo, eu posso dizer, você é muito bonito. Aí eu quero dar uma ênfase, é que você é muito bonito. Estou dando aí uma expressividade na fala, tá? Então, nossa resposta ficou polissemia. E essa daqui, de novo, eu coloquei o D, para que você tenha aí essa ideia, para a gente massificar a ideia de quando o termo é ou não exigência, tá? Assinale a opção abaixo em que a preposição de é uma exigência do termo anterior. Antes ele queria a não exigência, agora ele quer a exigência. Então a gente vai analisar. Ombro de gigante. É exigência? Se é ombro de alguma coisa? É ombro de alguém? Professora. Mas não está sendo a característica. Olha só, não é qualquer ombro, é o ombro do gigante. Estou dando a posse ou característica de alguém. Então, não é exigência. Nunca subestime a capacidade de um homem, capacidade dele, a capacidade de alguém. Então, aqui, ó, eu tenho posse também, tá? Não é qualquer capacidade, é a capacidade dele. Eu tô dando aqui. Professora, mas quem tem capacidade de alguma coisa. Sim, mas aqui eu tô dando a posse, a capacidade dele. Então,
Se é posse, nunca vai ser exigência do termo anterior. Lembre-se de. Quem lembra, lembra disso, lembra de alguma coisa. Aqui sim eu tenho uma exigência do termo. Observe que a banca vai trazer, banca FGV geralmente traz o esquecer e o lembrar, tá? Decorem esses verbos, eles sempre exigem a preposição de. Preposicionados ou não, pronominais ou não. Esquecer-se de e lembrar-se de, tá? Também pode ser com a partícula C. Aqui eu tenho uma locução, a maneira de ter. Ah, mas se eu tenho uma maneira de fazer alguma coisa. Mas aqui eu tenho uma locução. Eu não posso simplesmente colocar o verbo ter. Então eu estou ligando a maneira de ter. Então eu estou ligando aqui dois termos, tá? Então, por isso que ele está aqui, é uma exigência? Mas é uma exigência de conexão e não do termo anterior. As más companhias são como de um mercado de peixes, característica, tá? O mercado de alguma coisa. Então, se eu estou dando a característica, valor adjetivo, nunca vai ser aí exigência do termo anterior. Estou aqui de volta, eis que eu voltei. Agradeço a todos, espero que eu tenha ajudado aí para quem vai fazer carreiras fiscais e mesmo a FGV de qualquer maneira. É uma prova muito bacana, uma prova muito completa. Espero que você goste e aproveite aí esta aula e eu possa ter ajudado. Por isso, deixe seu like, compartilhe, passe para o seu coleguinha, não seja egoísta. Vamos lá, um super beijo. E, minha gente, lembrando que na sequência vai ter aí resolução de raciocínio lógico com o professor Paulo Henrique, o nosso PH. Beijo no papai e na mamãe, beijo na mamãe e no papai. Ele que foi meu professor de raciocínio lógico, foi com ele que eu aprendi matemática, foi com ele que eu aprendi raciocínio lógico e ele vai entrar na sequência com a resolução desta prova aí de 2023, tá bom? Super beijo e até mais. Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Estamos de volta, prova do líder 2023. Era para esse material já ter saído ontem, né, na quinta-feira. Prova do líder, quinta-feira, né? Mas aí por alguns problemas técnicos, hashtag faltou tempo mesmo, estamos hoje aqui para comentar a prova saindo do forno, prova Cefaz Minas Gerais, auditor fiscal da Receita Estadual. Antes da gente começar, deixa eu desejar a todos vocês um excepcional 2023, que seja um ano de grandes realizações, de conquistar seus objetivos e de muito raciocínio lógico e matemática aqui no nosso canal. Aproveita, já curte, comenta por aí, ativa o sininho para receber as notificações aqui do nosso grupo, do nosso canal. Vamos começar? Bom, Banca FGV, 8 questões que a gente vai trabalhar, tá aí o conteúdo programático, isso é uma novidade agora para 2023, é sempre interessante nesse comentário a gente ter uma ideia de qual é o conteúdo programático que a banca está abordando, e aí já deixo também um convite para aquele pessoal que está se preparando para a prova da Receita Federal 2023, se não for a mesma coisa, é um edital muito semelhante ao edital da Receita Federal, então pode servir como um treino. Na descrição do vídeo aqui vai ter o link lá da página da FGV, que você pode fazer o download da prova, enfim, até da prova completa, enfim, ter todas as informações com relação a esse concurso. E só peço para vocês ficarem atentos que a ordem das questões e até mesmo do gabarito, das alternativas do gabarito, pode estar diferente, tá? Então, se você quiser, dá uma paradinha nesse vídeo, dá um stop in the name of love nesse vídeo, vai lá, resolve, tenta resolver a prova e depois volta aqui para que acompanhe a resolução. Podemos começar? Vamos embora. Primeira questãozinha para a gente, os carros A, B, C e D ocupam 4 das 6 vagas do estacionamento representado abaixo. Sabe-se que os carros A e B estão em vagas vizinhas. Legal, boa informação. O número de maneiras diferentes, você dá um stop in the name of love e lembra, maneiras diferentes é análise combinatória. Pronto, estamos falando de análise combinatória em que os carros podem estar dispostos nesse estacionamento. Para quem é aluno do PH, pode pensar assim, bom, vagas vizinhas é técnica da liga. Aí o PH vai dizer sim, negotof. Negotof para a técnica da liga. Por quê? Porque para ser técnica da liga, teria que ser permutação. Ou eu ter 4 vagas e 4 carros, ou eu ter 6 vagas e 6 carros. Aí sim,
seria técnica da liga para a ideia das vagas vizinhas. Como não é, são quatro carros para 6 vagas, já não pode ser a técnica da liga. Tá bom? Fechou? Então vamos lá pensar direitinho como é que a gente vai fazer isso. Eu vou pensar no A e B, nas vagas juntas. E essa daqui é fácil, vai no braço mesmo. Por quê? Fica fácil pelas poucas vagas. Ó, eu tenho a possibilidade de eles estarem aqui 1, 2, 3, 4 e 5. São 5 possibilidades. Só que aqui é interessante, isso aqui vai ajudar bastante a gente na resolução da questão. A e B é diferente de B e A. São situações diferentes. Então, ter A na vaga 1, B na vaga 2 e ao contrário, são 2 resultados diferentes. Então, eu tenho que pensar em 2 vezes. Eu tenho 5 vagas para A e B e tenho mais 5 vagas para B e A. Total, 10 maneiras que a gente vai poder ter para essa situação. Guardou. 2. Agora vamos pensar no C e no D. Já vimos a posição com relação ao A e B. O pensamento é, se eu guardei 2 vagas para o A e B, sobram 4 vagas. Sobram 4 vagas. Essas 4 vagas vão ser disputadas por 2 carros. Ou seja, 4, 2 a 2. O que me resta saber é o seguinte, é arranjo ou combinação? E aí a gente volta para cá com essa ideia que o A e B é diferente do B e A. E a gente sabe que quando é diferente, é arranjo. Arranjo de 4, 2 a 2. Ok? Por serem situações diferentes, o carro A está na vaga 1, o carro B na vaga 2. E trocar de posição vai dar um resultado diferente, é arranjo. Arranjo de 4, 2 a 2 é 4 fatorial. 4 menos 2 fatorial. Isso aqui vai dar 4 fatorial sobre 2 fatorial, vai dar 24. Dividido por 2 são 12 maneiras que eu vou ter. São 12 maneiras. E para finalizar, agora, o meu evento completo são todas as vagas. Eu fiz a primeira parte, que é do A e B. Fiz a parte 1. Fiz a parte 2, que é do restante, do C e do D. Parte 2. Calculei separadamente. 10 e 12. E agora, para que eu tenha um evento completo, multiplique seus resultados. Princípio multiplicativo. São 120 possibilidades que eu terei. Gabarito da nossa questão letra D, batidinho lá com o nosso gabarito preliminar, né, que a banca liberou. Fechou legal? Lindo e maravilhoso. Bora para a próxima questãozinha, segunda questão, envolvendo mediana, envolvendo estatística. Mas antes da mediana, antes da estatística, a gente vai precisar aqui do olho de Tandera. Vamos ler a nossa questão. Olha só. Considera a lista de 200 números inteiros a seguir. Ele colocou de 1 a 100 e depois ele colocou todos os quadrados. 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, até chegar ao 100 ao quadrado. A mediana dessa lista de números é... Então, a primeira ideia para a gente calcular a mediana é o ponto médio. É exatamente o que separa esses 200 grupos ao meio. Como é par... Eu vou deixar anotadinho aqui, eu volto já. Aliás, não a mediana vai ser par. O número a lista de números é par, são 200. Eu volto já para isso aqui, deixa aqui anotadinho, tá? Mas antes vamos pensar aqui no olho de Tandera. Porque para a gente trabalhar com essa lista, a gente tem que botar em ordem, do menor para o maior. Não tá apegado, não. Veja que eu parei aqui do 1 a 100, depois eu comecei com 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado e por aí vai. Então eu preciso juntar esses números. E aí a grande sacada é o seguinte, que você vai ter que ver. Você vai ter os números de 1 a 100 aqui. E até o 100 dos meus quadrados, eu vou ter do 1 ao quadrado ao 10 ao quadrado. Ao todo, eu terei 110 números. 110 números, tá? Por que que isso é importante para a gente? Porque se a gente imaginar que a gente vai ter 200 números, do 1 ao 200, para que eu encontre a mediana, eu tenho que ir lá para o meio dela. Por ser um número par, eu tenho que pegar os 2 números aqui.
os dois números, que é o centésimo daqui e o centésimo primeiro. Quando nós temos números pares, o cálculo da mediana é a média. No nosso caso, entre o centésimo e o centésimo primeiro, dividido por 2. Então, eu tenho que encontrar esses dois números. E aí, por essa nossa análise aqui acima, eu tenho até o 100, 110 números. E aí eu preciso saber, a partir desses 110 números, qual é o centésimo e o centésimo primeiro. Bom, o centésimo décimo número é o 100. Só que eu vou ter dois 100s, esse aqui e esse aqui, que é 10 ao quadrado, um outro 100. E agora eu vou diminuindo até chegar ao centésimo e ao centésimo primeiro. 99, 98, 97, 96, 95, 94. Peraí, pega, mas não vai ter nenhum dos quadrados? Não vai ter, sabe por quê? Porque depois do 10 ao quadrado eu tenho um 9 ao quadrado, que é 81. Se eu chegar lá no 81, aí sim, eu vou ter dois números 81. Lembrando que aqui esse 100 é esse aqui, e esse aqui é o 10 ao quadrado, que é 100 também. Ok? E a ordem não vai importar aí pra gente, tá bom? Então vamos continuar. 93, 92, eu acho que aqui vai dar, vai ser no 91. Vamos ver, ó. 110, 109, 108, 107, 106, 105, 104, 103, 102, 101 e 100. O centésimo número dessa sequência, né, dessa lista, é o 91, o centésimo primeiro é o 92. Vou ter que fazer a média, deixa eu até tirar daqui, vou trazer para cá, que é o centésimo termo é 91, o centésimo primeiro é 92, que somados vai dar dividido por 2, isso aqui vai dar 183. Dividido por 2, 91,5. Gabarito da minha questão, letra D também, bem batido com o resultado da FGV, tá bom? Próxima, terceira questão pra gente, não tá nessa ordem, tá? Terceira questão de raciocínio lógico. Pessoal, questão muito, eu não digo que é muito cobrada, mas é uma questão que tem um estilo já cobrado anteriormente pela FGV. A figura abaixo mostra uma faixa decorativa da época dos antigos romanos, na forma de uma linha poligonal com padrão determinado e desenhada no plano cartesiano. É isso que ele pode falar lá no edital de plano cartesiano, é utilizar com base, né, digamos, como base para outros assuntos dentro do raciocínio lógico. Sobre essa poligonal, a partir do ponto 00, bem aqui assim, 00, foram percorridos 2023 unidades. A unidade que a gente tem que ter, e aí pelo plano cartesiano, ó, isso aqui é uma unidade. Eu quero percorrer 2023 unidades. Chegando ao ponto B. O ponto B, ele pede as coordenadas desse ponto. Pessoal, isso é uma questão de carimbo. E que traz aqui pra gente, vou ver se eu deixo para vocês, inclusive, na descrição desse vídeo, uma questão, é porque acho que só não vai ficar porque não vai ter como colocar figura, mas eu devo colocar o link lá do site do Gran Questões, enfim. Eu vou colocar uma questão similar a essa para depois, se você quiser praticar, tá certo? Vamos entender por que a ideia da questão carimbo. Porque se você olhar esta nossa faixa decorativa, até este ponto aqui, vou até traçá-lo, ó, aqui, aqui, tudo isso aqui. Se você formar um carimbo disso aí, sair batendo, você vai formar. Vai ou não vai formar a sua figura? Por isso que a ideia daqui é uma questão carimbo. Tá certo? Eu vou montar um carimbo. Aqui também é sacada importante. O tamanho deste carimbo são 9 unidades. Pode contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E outra coisa. Vai até o 3. Vai até o 3, até essa posição. E não só isso. A ideia é que a cada 3, nas minhas coordenadas, eu monto um carimbo. 3, 6, 9, 12 e assim sucessivamente. Porque isso vai ser importante para a gente conseguir localizar em que posição vai estar o ponto B. Então vamos lá. Primeiro, para o nosso carimbo,
eu tenho que fazer 2.023 unidades. Só que o meu carimbo é formado por 9 unidades. 20 dividido por 9 vai dar 2, sobra 2. 22 por 9 dá 2 de novo, sobra 4. 43 por 9 vai dar 4, fica 36, com o resto 7. Então, a ideia é que eu vou ter 224 carimbos. Só que esse carimbo vai andar, aí eu já sei, são carimbos, agora eu vou tentar localizá-lo no meu ponto cartesiano. Eu vou multiplicar por 3. Por que eu vou multiplicar por 3? Porque a cada 3 eu tenho um carimbo. Se eu andei 224 carimbos, eu vou saber a posição dele lá, né, no plano cartesiano. Aqui vai dar 12, vai 1, 7, 672. Eu andei 672 unidades. Perdão, unidade não, no meu plano cartesiano. Então, a ideia é que no meu carimbo 224, eu cheguei na posição 672. Lembra que eu tenho aqui um carimbo incompleto. Falta andar para a gente 7 unidades. Eu vou andar a partir da minha posição 672. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa posição, pela sequência, é o 673, na posição 0 do meu eixo Y. Gabarito da nossa questão, letra C, também batido lá no nosso gabarito preliminar FGV, tá? Não esquece, vou ver se eu deixo para você o link aqui de uma questão parecida com essa. Eu vou colocar lá link da questão similar ao da faixa decorativa, que é essa que ele está me falando aqui. Então, se você quiser treinar com essa mesma ideia, com esse mesmo padrão, vai estar o link lá para vocês. Vamos para a próxima? Metade da nossa prova, uma questãozinha de conjuntos para a gente trabalhar. Ele me dá uma série de informações aí, né, sobre os conjuntos A, B e C e me pede para encontrar o número de elementos da união deles. Tudo bem? Então vamos lá, vamos trabalhar aqui. Primeiro passo, vou pegar aqui, eu gosto do vermelhinho aqui. São 3 conjuntos ABC, que vai ficar apertado. Pronto. A, B, C. Bom, tem uma interseção deles? Tem a interseção deles, são 3 elementos. 3 elementos. Tenho B interseção C, é aqui. Esse espaço tem que ter quanto? Tem que ter 7. Vou colocar, já coloquei 3, sobram 4. Tenho A inter B, que é isso daqui. Tenho que ter 5, já coloquei 3, sobram 2. Tá? Consigo completar aqui o meu conjunto B, onde eu já coloquei 5 e 4, 9, são 24. 24 menos 9, sobram 15. Sobram 15. A e B ainda está faltando um valorzinho, mas vale a pena eu dar uma olhada nessa dicasinha aqui, que é para a gente matar a história, que é esta daqui. O que é A menos B união C? Pessoal, B união C, vou até deixar no próprio marca-texto. B união C vai ser isso aqui, ó. B união C. A menos B união C é isso aqui. É esse espaço que você vai ter. Logo, esse espaço vai valer 8, que são esses 8 que estão aqui. Ok? Já ajudou bastante. Por quê? Porque no A, que eu tenho 16, desses 16 eu já coloquei 8 e 2, 10 e 3, 13. Vai sobrar 3. E por último, o C vai ter 18. Dos 18 aqui, eu já coloquei 3 e 3, 6 e 4, 10. Sobram 8. Morreu Maria Preá. Total da união é somar todo mundo. 8 mais 2, 10, mais 15, 25. 25 mais 3, 28. 28 mais 3, 31.
31 mais 4, 35. 35 mais 8, mais 8 são 43. Gabarito da nossa questão, letra B. Batido aqui também com o nosso conteúdo programático, com o nosso gabarito preliminar. Está batido direitinho. Próxima, a outra metade da nossa prova, uma questãozinha envolvendo empréstimo, envolvendo juros, que é bem tranquilo para a gente trabalhar, tá? Não joga muito pesado, a banca não joga muito pesado com relação a essa questão. Vamos ler. Então, primeiro, o Fábio, estou de vermelho, fez um empréstimo de 10 mil reais. 10 mil reais. Em uma financeira que cobra 3% de juros ao mês. Após 30 dias, ele pagou um valor. Eu vou parar bem aqui antes do pagamento, porque daqui a 30 dias eu já tenho que começar a correr 3%, tá certo? Então, 3% de 10 mil, corta 2 zeros com 2 zeros, dá 3 mil, dá 300, perdão, 300. Então, aqui vai ser 10.300. Hoje, a dívida, 30 dias depois, é 10.300. Nesse momento, agora a gente vai ler. Ele diz que pagou 3 mil. Então, eu vou pegar aqui e vou, nesses 3 mil, vai ficar quanto? 7.300. 7.300. É o que ele tinha. Agora é o que ele está diminuindo sua dívida. Após 30 dias, teve mais 30 dias para a gente trabalhar. Então, eu vou ter que vir para cá. 30 dias depois, vou precisar aplicar 3%. Só para que a gente ganhe um pouquinho de tempo, vou fazer só aqui na calculadora. Eu não gosto muito de fazer, não, mas é só para a gente ganhar um pouquinho de tempo aqui na nossa resolução. Tá certo? Você vai ter que aplicar 3% nesses 7.300, tá? Pode fazer, inclusive, pelo fator de multiplicação. Pega esses 7.300 e multiplica por 1,03, tá? Vai dar 7.519, tá? Pode fazer essa multiplicação que vai dar isso aí, 7.519. Vamos continuar? Após os 30 dias desse primeiro pagamento, o Fábio fez um outro pagamento de 4 mil. Vamos chegar aqui, baixar e diminuir, 4 mil. Vai ficar 3.519 que ele estava devendo, tá certo? E é 30 dias após esse último pagamento. Então, ele pagou e eu vou precisar de mais 30 dias. Vou aqui aplicar mais 30 dias, aplicar mais 3%. Posso pegar 3.519 e multiplicar por 1,03, que já vai me dar o meu valor final. Fazendo essa multiplicação, 3.519 vezes 1,03 vai me dar 3.624,57. Este é o valor final, o valor do terceiro pagamento após esses três meses, né, que ele fez esses pagamentos. Gabarito da nossa questão, letra E, também batidinha. Todas as questões ficaram batidas com o gabarito preliminar. Ainda não houve a disponibilização pela banca do gabarito final, né, do gabarito definitivo, né, mas de toda forma a gente já tem aqui, por enquanto, deu batidinho, não só comigo, também com os professores que a gente trabalhou, especialmente lá o pessoal do GRAN, que a gente fez esse batimento do gabarito quando a prova chegou. Inclusive a banca soltou um gabarito preliminar totalmente equivocado, mas eles depois retificaram até mesmo antes dos recursos, eles não precisaram nem entrar com recursos, e aí ao final realmente bateu bonitinho com o nosso gabarito preliminar. Fechou? Vamos para a próxima. Parte de grandezas diretamente e inversamente proporcionais. A grandeza A é diretamente proporcional à grandeza B, que por sua vez é inversamente proporcional ao quadrado da grandeza C. Tá? Aí ele me dá quando o A é igual a 12, quando o B é igual a 4, o C é igual a 6, e ele me diz quando o C é igual a 4. Então, quando o C é igual a 4, eu vou pegar essa aqui, ó, do B com C. B
é inversamente proporcional ao quadrado da grandeza C. B é igual a inversamente proporcional ao da grandeza C. O que é que eu sei até agora? Sei o seguinte, que quando B é igual a 4, aqui, B é igual a 4, vou tirar o 4, o C é igual a 6, vou colocar 6 ao quadrado. E agora eu quero saber o novo valor de B para o C igual a 4. Vamos ver quanto é que vai valer de acordo com essa regra, no caso, inversamente proporcional. Vamos lá? 4 está para 1 sobre 36, é igual a B está para 1 sobre 16. Produto dos extremos é igual ao produto dos meios, eu terei que B vezes 1 sobre 36 é igual a 4 vezes 1 sobre 16. Posso simplificar, 4 com 16 vai ficar 4. B vezes 1 vai dar B sobre 36 é igual a 1 quarto. De novo, produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Vou ter que 4B é igual a 36 vezes 1 é 36. B é igual a 36 dividido por 4 vai dar 9. Pronto. Quando o C for igual a 4, o B é igual a 9. Agora eu chego, vou inclusive mudar de cor aqui, para o A diretamente proporcional a B. A é diretamente proporcional a B. O que é que eu tenho? O A sendo 12, o B será 4. Está aqui. O A sendo 12, o B será 4. Quanto é que eu tenho o B agora? 9. Vou chegar aqui, tirar o B igual a 9 e vou resolver essa questãozinha. Posso fazer logo aqui, ó. 12 dividido por 4 vai dar 3. A é igual a 9 vezes 3, que vai me dar 27. Gabarito da nossa questão, letra C, também batidinho aqui com o nosso gabarito. Perfeito? Questãozinha também bem tranquila da parte de grandezas. Bom, questãozinha agora envolvendo, acho que é a única que envolveu a parte de proposições. Ele me dá a afirmativa. Se o cliente pagou, então não é devedor. Vamos devagar, eu tenho uma condicional. Primeira parte, o cliente pagou. Segunda parte, negação de é devedor. Cada uma das três afirmativas a seguir, assinale V se a afirmação for logicamente equivalente à afirmativa dada. E F se a afirmativa não for logicamente equivalente à afirmativa dada, ele dá 3. Vou nem olhar agora essas três afirmativas que ele está me dando. Por quê? Eu vou pensar o seguinte, bom, ele está me dando uma condicional, cliente pagou, negação de é devedor. E a gente sabe que para encontrar uma proposição logicamente equivalente, existem duas formas, o inverte nega e o troca pelo ou. Como as minhas afirmativas são também condicionais, só existe uma forma, é o inverte nega. É o inverte nega. Não é assim? Para encontrar uma proposição logicamente equivalente tendo uma condicional, para encontrar uma outra condicional, inverte nega. Pega a segunda parte, traz para a primeira negando, D. Pega a primeira parte, leva para a segunda negando, negação de CP. Vamos ler então? Se o cliente, no caso, é devedor, então, negação de CP, não, o cliente não pagou. Eu poderia até deixar o cliente, mas como eu já botei aqui em cima, se o cliente é devedor, então não pagou. Esse é o item 3, portanto, verdadeiro. E não existe outra forma de encontrar a condicional se não for pelo inverte nega, logo as outras duas serão falsas. Resposta, falso, falso e verdadeiro, gabarito da nossa questão, letra C. Tá certo? Não existe outra forma, você não pode apenas negar, você não pode apenas inverter, você tem que inverter e negar, e a única que acontece isso é a nossa afirmativa de número 3. Gabarito da nossa questão, letra C. E aí eu acho que agora é isso, estamos chegando à nossa última questão, tá certo? Última questão, e essa eu acho a questão mais tchutchuquinha da prova, e acho que a gente vai não gastar, mas a gente vai trabalhar um pouquinho com ela aqui. Olha só, 3 mulheres, M1, M2 e M3, e seus respectivos maridos, H1, H2 e H3, sentam-se aleatoriamente
em 6 cadeiras dispostas lado a lado. Sabe-se que a mulher sentou ao lado do marido, respectivo marido. A probabilidade de que M1 e M3 tenham se sentado um ao lado da outra é igual a... Técnica Jack Stripador, vamos por partes bem aqui. Probabilidade é número de resultados favoráveis sobre número de resultados possíveis. Eu vou logo para os resultados possíveis, porque aqui sim é técnica da liga. Eu tenho 3 mulheres com 3 maridos, são 3 casais, cada casal, logicamente, com 2, vão dar o quê? 6 pessoas para 6 lugares. Aqui sim é técnica da liga. É permutação com pessoas juntas, pessoas vizinhas. Então, qual é a ideia aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 cadeiras e eu quero que os casais estejam juntos. Passa a liga em um casal, passa a liga em outro casal, passa a liga num terceiro casal. Também vou deixar aqui na descrição, acho que devo ter no meu canal, falando mais sobre a técnica da liga se você queira conhecer, tá bom? Vou deixar um linkzinho de um vídeo também para vocês aqui, tá? Então vem para cá, olha para o lado de fora, tenho 3 espaços, 3 fatorial. Aqui eu tenho 2 espaços dentro da primeira liga, 2 fatorial. 2 espaços dentro dessa liga, 2 fatorial. 2 espaços dentro dessa liga, 2 fatorial. Isso vai dar 6, 12, 24, 48. Pronto. Já descobri o número de resultados possíveis será 48. A grande sacada vem agora. A grande sacada vem agora. Que ele quer a probabilidade de M1 e M3 tenham se sentado um ao lado da outra. Pessoal, eu vou fazer assim, ó. Vou botar 1, 2, 3, vou botar maiorzinho para a gente poder trabalhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. As 6 cadeiras. E eu vou pensar assim, como é que esses casais vão poder se sentar? Eu posso ter C1, casal 1, casal 2, casal 3. Casal 1, casal 3, casal 2. C2, casal 1, casal 3. Eu tenho que diminuir a letra. C2, casal 3, casal 1. E por último, vou botar um pouquinho aqui para baixo. C3, casal 1, casal 3. Perdão, casal 2. C3, casal 2, casal 1. Essas são as formas que os casais vão poder se sentar. De cara, eu vou eliminar algumas. Por quê? Se o casal 1 e o casal 3 não estiverem lado a lado, eles não vão poder fazer. Por exemplo, esse aqui não pode. Já que o C2 está no meio, não existe a possibilidade aí de M1 e M3 estarem juntos. O que mais? Aqui, na última. C2 está no meio. Então, veja, existem essas 4 possibilidades onde o C1 vai estar junto do C3. Mas PH não é isso que ele quer M1. Tá? Primeiro de tudo, eu tenho que o casal esteja junto. Eles precisam estar juntos. Nessas 4 posições. Tá certo? Agora eu vou analisar com relação às mulheres em si. Então vamos lá. Para que elas estejam juntas, nesse primeiro caso, ela vai ter que estar aqui e aqui. Tá? Aqui vai ter que estar M1, aqui vai ter que estar M3. E, logicamente, por estarem juntos, aqui vai estar o H1, aqui vai dar o H3. Aqui não vai importar. E é aqui a grande sacada que a gente vai poder ter. Por quê? Porque aqui eu posso ter 2 situações, o H2 e o M2, o M2 e o H2. Para esta fileirinha aqui, para essa situação onde C1 e C3 vão estar juntos, existem 2 maneiras das mulheres estarem juntas. A primeira é essa daqui e a segunda é essa daqui. Vou ter que fazer isso para cada uma delas? Sim e não. Sim, porque a ideia era fazer isso, mas não, porque todas elas vão ter a mesma ideia, só vão mudar de posição. Se você fizer esse mesmo trabalho, essa mesma interpretação, essa mesma dedução
que eu acabei de fazer aqui, para cada um desses espaços marcados, esses retângulos de C1 e C3, você vai verificar que existirão duas maneiras para eles sentarem, que são exatamente as posições variáveis do casal 2, do casal H2M2. Ou seja, são 8 maneiras que eu vou ter. 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, são 8 maneiras que eu vou ter de M1 e M3 sentarem juntos. Simplificando, isso aqui vai dar 1/6 gabarito da nossa questão, letra B. Que tchutchuquinha demais, estamos finalizando aqui a nossa prova do líder. Espero que vocês tenham gostado da explicação aqui. Dúvidas e perguntas, manda aí na descrição do vídeo, tem um espaçozinho para vocês comentarem. Aproveita, se não deu o tchutchuquinha da melhor qualidade, dá agora, porque será muito bem-vindo. Quem puder divulgar, compartilhar, a gente também fica muito feliz de saber que o nosso trabalho tá rendendo. Até a próxima, viu, meu povo? A gente ainda volta com muito mais prova do líder aqui no nosso canal. Beijo no papai e na mamãe.